pessoal, boa noite. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos aqui. Jailton está aqui, boa noite. Por enquanto, nós só temos 5 pessoas conectadas. Vamos aguardar mais um pouquinho, ver se a gente consegue uma adesão maior, a gente já inicia. Boa noite, Jailton. Boa noite, Cledson Almeida. Professor Joaquim, professor Soraya, só confirme para mim se o áudio está ok. Boa noite, Doranilde. Boa noite, Miriam. Manda um abraço aí para sua filha, Ingrid. Vamos aguardar aqui. Bom, senhores, né, já temos uns 8 minutinhos de tolerância. Vamos dar início, né, hoje ao nosso webinário das disciplinas de noções de direito empresarial e noções de direito digital. Eu sou o professor Samir Vico, vocês já me conhecem. Hoje é dia 1º de outubro de 2020, são 19 horas e 8 minutos, de acordo com o horário de Brasília, e nós vamos dar início a essa transmissão ao vivo, né, no ambiente doméstico, em virtude da pandemia que a gente está vivendo, de isolamento social como consequência, ok? Gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todas, informar que os uniformes chegaram, então na próxima semana nós vamos estar estabelecendo uma forma de entrega, né, provavelmente vai ser aqui em Montes Claros, e falar também que a gente está tendo um pouco de dificuldade com relação ao edital de monitoria, né, que foi prometido, na verdade, assim, a gente falou que ia soltar editais de monitoria, né, como para bolsas, para os alunos, para os cursos, para os alunos do curso técnico de serviços jurídicos, só que a gente teve uns entraves lá com o parecer jurídico do procurador, né, então a gente está procurando solucionar esses problemas e logo que forem resolvidos a gente entra em contato para a gente dar mais detalhes, tá ok? Bom, sem mais delongas, vou passar aqui agora a falar só um minuto que já tem uma pergunta aqui da Dora News. Tá. A Dora News pergunta se essas aulas podem ser na sexta-feira. Não vou conseguir ver ao mesmo tempo duas apresentações.
nós podemos tentar nos adequar para as sextas-feiras, dona Nilde. O problema é porque a gente depende do pessoal do estúdio, sabe? Mas essas aulas ao vivo, né, elas vão ficar gravadas e ficam disponíveis nas salas virtuais, né? Caso algum aluno não possa participar desse momento aqui de interatividade, né, de pergunta e resposta ao vivo, elas vão ficar disponíveis para vocês depois. Mas podemos tentar, sim, fazer às sextas-feiras. Só que não podemos prometer, porque depende da disponibilidade da equipe do estúdio. Tá ok? Mas nós vamos tentar, sim, as próximas. Vamos lá. Sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa professora Soraya, professora da disciplina de noções de direito empresarial. Professora. Boa noite a todos, boa noite a todas, né? Sejam bem-vindos a esse encontro, né? Ao vivo com os professores Joaquim e a professora Soraya, né? Agradeço a presença de vocês virtual, né? Parou um tempinho aí para assistir o nosso webinário. A nossa disciplina de noções de direito empresarial, por si só, já diz, são apenas noções. O direito empresarial é uma disciplina muito vasta, muito detalhada, né? E ela possui muitas minúcias. E devido à legislação que nós já estudamos, que a legislação ela não está enraizada, ela não está parada, né? A nossa legislação brasileira ela está sempre se atualizando, acompanhando o desenvolvimento da sociedade, né? Não é isso? Então, nesse caso, existem várias mudanças. Inclusive, quando eu fui preparar essas aulas, eu me deparei com algumas atualizações da legislação, né? Então, eu preparei para vocês não vou dizer um resumo, né? Um resumo em forma de um esquema para que a gente relembre, né, todas as nossas aulas, todas as unidades que nós estudamos. E vamos fazer essa análise dessas unidades, das 4 unidades, de tudo que foi visto, tudo que nós aprendemos, né? Porque a gente também aprende, enquanto a gente prepara uma aula, a gente está aprendendo, né? A gente está atualizando. Então, tudo que foi trabalhado com vocês durante esse período. Eu vou iniciar a apresentação. Aí vocês me avisam se vocês estiverem visualizando. Apareceu aí? Tudo certinho? Deu certo? Ainda não, professora. Não? Não, para mim não apareceu ainda não. Você pode tentar apresentar agora uma guia do Chrome. Então, não apareceu aqui. Vou cancelar. Vamos lá. Só um minutinho. Agora vai. Não. Não está indo, né? Não. Agora vai. Está apresentando, mas está apresentando a guia sua que está aberta. Acho que você vai ter que mudar a guia que você quer que apresente. Eu Para vou... clicar no arquivo, abre o arquivo que você... Ele está aberto.
Então você vai ter que clicar nele, deixar ele na frente do seu computador para aparecer para gente. Sim. Não apareceu ainda? E apareceu que você está apresentando para todos. Não, não. Ah, eu Qualquer coisa, se vou você... parar aqui. Isso. Peraí. Eu vou. Se você tiver dificuldade para apresentar, pode apresenta sem apresentar para os alunos, depois você disponibiliza para eles os slides, ou o resumo, né? É um resumo, sabe? Foi um resumo que eu fiz, muito simples. Eu vou encaminhar para você, então, pode ser? Aproveitar aqui enquanto a professora manda e mandar um abraço Isso. pessoal. Nós temos aqui Melissa de Buritizeiro, Ângela de Lontra, Manda um alô, Romário chegou aqui agora também, boa noite, Romário. Jailton Januária, boa noite. Paula de Cristália. Você imagina que aí deve estar chovendo, igual está aqui em Montes Claros também, né? Tô brincando, 40 graus. Alô. Professora Soraya, professor Joaquim, talvez enquanto a professora Soraya manda para mim o arquivo e eu apresento, talvez a gente pudesse inverter as ordens. Professor Pode Joaquim, ser, pode ser. pode ser, professora Soraya? eu já encaminhei. Eu encaminhei para você. Ah, tá, estou recebendo aqui, vou apresentar agora. Acho que a gente já dá continuidade. Esse barulho sou eu? Aproveitar para avisar, pessoal, para vocês, que a nossa avaliação online, né, já está disponibilizada, nossa atividade também, avaliativa, tá? Vamos acessar, vamos participar. Tem um fórum de discussão também, ok? Podemos iniciar a apresentação? Estou abrindo aqui, professora, só um minuto. Ah, tá, ok. E manda recadinhos aí para que a gente possa saber o que vocês estão achando, se vocês estão aprendendo, se vocês estão gostando, né, de fazer essa disciplina, de fazer o curso. Deixem aí a opinião de vocês, sugestões, as críticas. Estamos aqui para fazer o melhor para vocês. O arquivo não está abrindo não, professora. Vamos lá. Confirme para mim se está apresentando. Se Começou. apareceu o arquivo? Apareceu. Não, ainda não. Apareceu. Agora sim. Ótimo. Pode ficar à vontade.
Bom, pessoal, então aqui eu fiz um breve apanhado, né, do que nós estudamos nessa disciplina Noções de Direito Empresarial. Nós temos aqui, eu separei por unidades, nós tivemos 4 unidades. Cada unidade nós tivemos 4 aulas, né? Então, na unidade 1, nós tivemos na aula 1, né, na nossa primeira aula, eu acho que diminui isso, ótimo. Na nossa primeira aula, nós estudamos aquela introdução, né, do direito empresarial, nós estudamos as fases, as teorias, né? Foram as 3 fases do direito empresarial no nosso país. Nós estudamos a fase 1, que foi a teoria, no caso, subjetiva. A fase 2, a teoria dos atos de comércio, que é a teoria objetiva. A fase 3, a teoria da empresa, que é a fase atual, né, no Brasil. O núcleo conceitual do direito comercial deixa de ser o ato comercial e passa a ser a empresa, né, com a incorporação do direito comercial no direito civil. Então, esse foi o tema da nossa primeira aula. Na aula 2, nós debatemos um pouco dessa transição, né, da expressão direito comercial para direito empresarial. Direito comercial, o Código Comercial, Lei 556 de 1850, aí falamos desse Código Comercial, né, que ele é dividido em 3 partes. Tem a parte primeira, parte segunda e parte terceira. A parte primeira trata do comércio terrestre, a parte segunda do comércio marítimo e a parte terceira das quebras. Nós temos também a expressão direito empresarial, que foi adotada quando da entrada em vigor do nosso Código Civil, né? A Lei 10.406 de 2002. Então, foi o início de uma nova fase do direito empresarial no nosso país, consolidando o direito comercial, né, em direito de empresa, em matéria empresarial, e não se confunde com a matéria civil, né, evidenciando a autonomia jurídica do direito comercial. Nós vimos que a entrada em vigor do nosso novo Código Civil, né, que entrou em vigor em 2002, ele revogou essa primeira parte do Código Comercial, que tratava do comércio terrestre. Então, o Código Civil, o novo Código Civil, dedicou um livro específico para tratar do direito de empresa. E aí, dentro dessa parte, nesse apanhado de artigos, o Código Civil dedica a falar do empresário, das sociedades, né? E dedica ao direito de empresa. Aí eu queria que você subisse mais um pouquinho aí, professor, por favor. Na aula 3, nós abordamos as fontes do direito empresarial. Nós vimos que as fontes podem ser materiais ou formais, que as formais podem ser diretas ou indiretas. Abordamos os princípios do direito empresarial, que são o princípio da livre iniciativa, o princípio da livre concorrência, o princípio da função social da empresa, o princípio da autonomia da vontade, né? Depois, na aula 4, que foi a última aula da unidade 1, nós entramos no direito empresarial, né? Nós vimos que é uma disciplina autônoma, que possui características próprias, conceitos específicos, e essas características nós abordamos cada uma delas, que são o universalismo, a onerosidade, fragmentarismo, individualismo, simplicidade e a elasticidade, que também pode ser conhecida como flexibilidade, né? Mas a próxima página, professor, por favor. Agora, nós tivemos também na unidade 1 o nosso fórum de discussão, né? Depois nós entramos na unidade 2, também com 4 videoaulas. E na aula 1, nós iniciamos o estudo do empresário, né? Lá no primeiro artigo do Código Civil, do novo Código Civil, o primeiro artigo que trata
do direito de empresa é o artigo 966. Então, o Código Civil, quando trata da empresa, do direito empresarial, ele já inicia com o artigo 966 e já se preocupando em dar esse conceito, né, para empresário. Além de preocupar em dar o conceito para empresário, o novo Código Civil também, né, dedicou o parágrafo único desse mesmo artigo para falar quem não é considerado empresário. Tá? Depois dessa aula 1, nós tivemos a aula 2, onde nós abordamos os requisitos da atividade empresária. Nós vimos quais são os requisitos, né, para que a pessoa possa praticar essa atividade empresária, quais são os requisitos. Nós vimos que é capacidade civil plena, o nome empresarial, o registro e a escrituração em balanço patrimonial. Na aula 3, nós abordamos as espécies de empresários, MEI, microempreendedor individual, empresário individual, EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, e a sociedade limitada unipessoal, né? Porque antigamente não existia sociedade de uma pessoa. Uma sociedade no nosso país, para existir, tinha que haver 2 ou mais pessoas. Né? E aí vem uma surpresa caracterizando uma sociedade de um só. Né? E nós vimos o porquê, né, pessoal? Por que foi criada essa sociedade limitada unipessoal? Aula 4, nós temos a classificação da sociedade, né, que a sociedade ela pode ser classificada quanto à sua natureza, quanto à sua personalidade, quanto à responsabilidade dos sócios. Não significa que existe apenas essa classificação. Né? No direito, nós temos vários doutrinadores e existem doutrinadores que possuem outras classificações. Né? Mas essas 3, ela permeia, né, em várias, ela é adotada por vários, pela maioria dos nossos doutrinadores. Então, nós temos quanto à sua natureza, a sociedade ela pode ser simples ou sociedade empresária. Quanto à sua personalidade, ela pode ser não personificada ou personificada. Quanto à responsabilidade dos sócios, pode ser de responsabilidade ilimitada, limitada ou mista. Também nessa unidade, nós tivemos o nosso fórum de discussão. Já na unidade 3, também com 4 videoaulas, na primeira aula, nós já entramos na classificação da sociedade. E essa classificação, eu fiz uma abordagem quanto à personalidade, né? Então, eu dividi em sociedade não personificada, que é aquela sociedade que não tem registro, né? E sociedade personificada, aquela que adquiriu personalidade jurídica, foi levada ao registro. A sociedade não personificada, nós vimos que ela pode ser de 2 formas, sociedade em comum, que ela se subdivide em regular ou de fato, ou uma sociedade em conta de participação. Já a sociedade personificada, ela pode ser simples ou sociedade em nome coletivo. E isso foi na unidade 3, lá na primeira aulinha. Mas a sociedade personificada, ela possui várias classificações. Só que na aula 1, nós abordamos apenas 2 tipos da sociedade personificada. Iniciamos com a simples e abordamos a nome coletivo. Na aula 2, nós demos continuidade. Né? Aí nós vimos a sociedade em comandita simples, a sociedade limitada, anônima, comandita por ações, cooperativa e sociedades coligadas. Pessoal, são muitos pormenores, cada sociedade possui sua característica própria, né? Então, é um estudo que deve ser feito. Nas nossas aulas, a gente verifica que o empresário, a pessoa que deseja empreender, ela deve analisar qual tipo, né, de sociedade, ou se vai atuar sem um sócio, né, se vai ser apenas um empresário, não deseja constituir uma sociedade, ele deve estudar, deve verificar qual o melhor tipo de sociedade que ele irá adotar. Para isso,
ele deve procurar ajuda, né? Ele pode consultar um advogado especialista na área, ele pode consultar um contador, né? Para que tire as suas dúvidas. Como eu já disse, a legislação, ela sofre muita alteração, né? Graças a Deus, a nossa legislação ela não está enraizada, petrificada, né? Ela sofre atualizações o tempo todo. Em seguida, nós tivemos a aula 3, onde nós estudamos o estabelecimento empresarial. E lá a gente viu os elementos, que é o capital, o trabalho, a organização, bens materiais e bens imateriais, contrato de trespasse, lembram do contrato de trespasse? Ponto comercial. Na aula 4, nós abordamos o nome empresarial. Falamos dos princípios, abordamos esses 2 princípios. Ah, professora, só existem esses 2 princípios em relação a nome empresarial? Não. Eu escolhi apenas esses 2 para a gente fazer um estudo, que foi o princípio da novidade e o princípio da veracidade. E as espécies de nome empresarial, que nós temos a firma e também a denominação. Também tivemos um fórum de discussão dessa unidade. Próximo. Na nossa última unidade, né, também foram 4 aulas. Nós iniciamos já com o estudo de títulos de crédito, né? Nós vimos os princípios, os títulos de crédito, a cartularidade, literalidade, autonomia. Nós vimos as espécies de título de crédito, que são a duplicata, cheque, letra de câmbio, nota promissória, títulos de crédito. E também vimos, né, não que são espécies, a novidade, que são os títulos de crédito virtuais. Né? Na aula 2, nós tivemos a oportunidade de entender um pouquinho sobre a propriedade industrial. E nesse estudo, nós abordamos marca, né, e patente. Na marca, nós vimos os tipos, né, que ela pode ser nominativa, que ela pode ser figurativa, mista ou tridimensional. Na aula 3, nós já fomos para a Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falência, né, e Recuperação Judicial. Falência do empresário, e abordamos a falência da sociedade empresária, ou do empresário ou da sociedade empresária. Foi abordado nessa aula 3 o tema falência. Na aula 4, que foi a nossa última aula, nós abordamos a outra parte da lei de falência, porque a lei de falência ela trata de falência e recuperação judicial ou extrajudicial. Na aula 13 falamos de falência e na aula 4 abordamos a outra parte, que fala da recuperação judicial. Falamos do decreto-lei 7.661 de 45, que era o que vigorava anteriormente, e ele falava da falência concordata. Né? E essa lei 11.101 de 2005, ela já tirou a concordata, né? Substituiu a concordata pela recuperação judicial. Então, é a lei de falência e recuperação judicial. Né? Ou pode ser também recuperação de empresa extrajudicial. Também tivemos o nosso fórum de discussão, nós tivemos. Vocês fizeram a autoavaliação, atividade aplicada, temos avaliação online, né? Vocês participaram dos fóruns, né? Então, voltando para trás, nós tivemos os 4 fóruns, com a participação de todos vocês. Eu fiquei muito satisfeita com as considerações de vocês dos fóruns, tá? Teve um fórum que eu fiquei tão encantada, aquele da sociedade, que eu pedi para vocês escolherem, né? Qual que vocês iriam optar, se vocês iriam ter um sócio ou não, o que vocês iriam empreender em quê, qual seria o nome, né, dessa empresa de vocês ou dessa sociedade. Nossa, pessoal, parabéns. Vocês são muito criativos. Eu vi que existem muitos sonhos para serem realizados, né, nessa área empreendedora. E se eu pudesse ajudar e ser sócia da maioria de vocês, eu acho que eu ia ficar milionária. Né? Tem muita ideia boa, vocês estão de parabéns. E vamos estudar, vamos fazer as nossas avaliações.
Vamos participar dos nossos fóruns, tá? E qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, atividade aplicada, o pessoal está lá. Não é nada complicado, né? Atividade aplicada, optei por uma atividade mais simples, que vocês possam falar um pouquinho sobre os crimes falimentares, né? Então, é algo muito simples, tá? Não precisam se preocupar, ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, vocês têm o meu e-mail, e eu estou aqui à disposição de vocês. Espero ter contribuído, espero que vocês tenham aprendido. Eu sei que nós temos assim uma variação muito grande de faixa etária, né, dos nossos cursistas. Nós temos alunos bem novinhos e temos alunos muito mais experientes, né, e que já tem muita vivência, que já tem muito conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente tem aluno que nunca ouviu falar na maioria do que foi dito nessas nossas aulas, né? Então, por esse motivo, eu agradeço a todos vocês por estarem participando deste curso, por serem os nossos cursistas, porque nós temos muito que aprender, né, durante um curso técnico, nós temos que valorizar. No momento que nós estamos enfrentando esse momento de pandemia, nós estamos vendo, né, a relevância e a importância da educação à distância. Tá? Então, um grande abraço a vocês e passo a palavra ao professor Sumerli. Obrigado, professora Soraya. Eu tenho aqui dois questionamentos. O primeiro é com relação a apostilas. Os alunos perguntam, né, se sentiram falta das apostilas em algumas disciplinas. As apostilas, a gente tem alguns problemas, né? Quais são os problemas das apostilas? O primeiro é que tem que ser, para a gente poder disponibilizar uma apostila, essa apostila tem que estar em domínio público, né? Ela tem que estar disponibilizada para todo mundo de maneira gratuita. E isso é difícil a gente conseguir encontrar, né? Em virtude da proteção do direito autoral, né? E quando a gente acha, mesmo quando a gente acha, às vezes, apostilas gratuitas, elas estão desatualizadas, porque o direito, como a professora Soraya colocou, né, nas palavras dela, é muito dinâmico. Então, o direito, ele muda muito. Então, nem sempre vai ser possível a gente disponibilizar apostilas em razão desse motivo, né? Mas aí o professor, ele sempre adota uma bibliografia, né, base, e indica para vocês lá os capítulos que têm que ser lidos, né? Os alunos que tiverem a oportunidade de comprar essas bibliografias, é interessante, né? Elas estão lá no plano de ensino. Vocês podem perguntar para o professor. E quem não puder comprar também, vocês conseguem achar esse material na internet aí, sabe? Se vocês colocarem lá, livro tal, fulano de tal, download, vocês vão achar. Que não é tão legal, né? Mas está lá. E só uma palavrinha, professor. E mesmo a doutrina, o livro, né, ele também pode estar desatualizado. Né? Então, às vezes, a gente fala, vocês vão consultar o livro tal, do autor tal, mas se vocês olharem lá a edição, o ano, vai que naquele período de tempo já houve uma alteração, uma mudança. Tá? Então, aí vocês não vão, né, vocês estarão estudando, analisando uma doutrina que já está ultrapassada. Eu não confio muito em livros, tá? Eu confio mais no nosso site do Planalto, a gente chama de lei seca, né? A nossa legislação que está lá. Às vezes a gente procura mais atualizados na internet, um comentário ou outro a respeito de algum assunto jurídico. Mas qualquer consulta, qualquer livro, qualquer doutrina, também vocês têm que verificar se houve alguma alteração ou não. Sempre se preocupar com isso. Principalmente quem tem interesse em concurso público, porque às vezes está estudando com material, é a apostila de um amigo, ele me deu, porque ele já passou no concurso, estou estudando tudinho, direito administrativo, direito do trabalho, tudo da apostila dele. Mas ele não está verificando se sofreu alguma mudança. E justamente nas provas, o que é que eles cobram? As alterações, as novidades. Obrigado, professora.
Então, gente, essa questão das apostilas é um problema não só no curso à distância, né, mas assim, quando a gente estuda direito, isso é um problema, né, que a gente tem. Então, assim, se atenham muito às aulas, aos slides, anotem, né, e tenham sempre em mãos ali aquele material de consulta que o professor disponibiliza. Às vezes é uma apostila, né, pode ser que o professor, depender da apostila, se está em domínio público, se está atualizado ou não, a gente tem que tomar essa cautela, né, de saber disponibilizar para vocês um material que esteja atualizado e que não viole direitos autorais, né, de eventuais autores. Mas vocês podem ter dificuldade no assunto tal. Às vezes o professor ele consegue, por exemplo, um artigozinho pequeno na internet que está em domínio público que fale especificamente sobre o assunto X. Né? Então vocês vão ir com muito diálogo com os professores, né, tentando tirar dúvidas. A gente vai conseguindo sanar esse probleminha aí, tá ok? Bom, outra questão aqui, para seguir a ordem, a Paula Medeiros, professora Soraya, ela pergunta assim, professora Soraya, o saque é um tipo de crédito? Aí eu passo a palavra para você, se você precisar, né, quiser que a gente complemente, quiser que a gente auxilie aqui também, a gente está à disposição. Ela colocou a abreviatura, o saque. Seria o que o saque? Ela detalhou? Não, ela fala do saque aqui, eu imagino que ela esteja falando sobre a expressão saque, você pode até SAC. é a Paula, né? Eu imagino que ela esteja falando sobre o saque do título de crédito. Ah, o E saque de sacar? ela pergunta se o saque é um crédito. É, é, eu não quero atrapalhar a sua resposta, não, se eu puder falar e depois eu falo um pouquinho. Não, pode responder. Pode responder. Então, o saque, né, se for aquela matéria que é estudada lá naquela parte de títulos de crédito, o que é o saque? O saque é o ato de criação do título de crédito. Né? Então, por exemplo, quando você assina um cheque e preenche os requisitos do cheque, você está sacando o cheque. Né? Quando você, a nota promissória, que é um título de crédito que a professora colocou lá, né, a pessoa, o devedor, quando ele pega a nota promissória, assina e coloca em favor de alguém, ele está acionando o sacador, né? Ele está criando o título de crédito. Então, se é um crédito ou não, acho que não é, tecnicamente falando, uma expressão mais técnica não é que é um crédito ou não. O saque é o ato de você criar um título de crédito, né? Aquele Criar título, obrigação, né? exatamente, De alguém pagar e o outro te receber. Mas não quer exatamente. dizer que é uma espécie, um tipo de título de crédito. Né? Que os tipos, as espécies, nós vimos duplicata, cheque, né? Nota promissória, Letra de câmbio. Né? letra de câmbio. Aí, se for isso mesmo, Paulo, se não for, você coloca no chat, a gente vai dialogando mais sobre essa pergunta. Deixa eu só dar uma Isso. olhadinha, ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, o Cláudio, professora Soraya, né, agradeceu pelas aulas, a Benigna também falou que você é excelente, mandou um abraço para você. Um abraço para eles aí também, Cláudio e Benigna. Matheus, é interessante o questionamento de Matheus aqui, ó. Matheus Martins, um abraço, Matheus. Matheus fala o seguinte, é que eu tô com a cabeça baixa aqui, porque eu tô acompanhando pelo celular as perguntas. Deixa eu ver se eu consigo olhar por aqui. Cadê Matheus? Aqui. Vocês poderiam dar mais exemplos de questões de provas nas aulas e nas lives. Eu achei excelente sua sugestão. A gente pode começar a fazer isso mais também. Tanto nas lives, a gente pode trazer aqui, né, no webinário que eu fiz, eu tentei trazer mais assim, os pontos específicos que iam cair na prova, sabe? Mas realmente ficou faltando essa questão aí da gente falar um pouco sobre as questões de prova, né? A gente pode dar um enfoque nesse ponto aí. Né? Os professores eu acho que concordam também, acho que não vai ter problema com relação a isso, não. Nas próximas disciplinas a gente vai focar mais nessas questões de prova, nas aulas e nas lives também. Tá ok? E algumas, direito do trabalho eu já estou gravando já, vocês vão ter comigo semestre que vem, vocês vão perceber que mesmo sem o Matheus dar essa sugestão, ao final de algumas aulas eu colocava lá algumas questões inclusive de concurso, né? Colocava lá, acabava de estudar um assunto, eu trazia algumas questões lá e explicava, né? Dava uns minutinhos para vocês responderem, então depois explicava qual é a resposta e o porquê.
eu acho que é uma ótima sugestão para a gente poder colocar em nossas aulas, né? Tão logo encerrar um determinado tópico, professores, a gente vai lá e coloca uma ou duas questões para o aluno fazer esse exercício, né? Para ele poder tentar ir para a prática com aquele conhecimento, né? Tentar consolidar a teoria com a prática. Beleza. Nós vamos fazer isso sim, viu, Matheus? Pode deixar. Eliel nos deixa algumas dicas sobre as provas. Aí eu vou passar depois para os professores, né? Eles deixaram algumas dicas aí. Então, provavelmente estão com as questões fresquinhas na cabeça, que as provas foram disponibilizadas hoje, no dia 1º. Então, talvez eles podem dar algumas dicas aí sim. Paula Medeiros, entendi, obrigada. Eu confundi, pensei que era, tá, sim. Então é isso mesmo, Paulo. O saque é o ato de criação. Quando você fala assim, eu vou sacar um título de crédito, é o que? Você vai criar aquele título de crédito, de acordo com os requisitos específicos, né? Você tem que designar aqueles requisitos. Cada título de crédito tem determinados requisitos para ser criado. Então, a partir do momento que você cumpriu aqueles requisitos ali, você faz o saque, você cria, como a professora Soraya colocou, você cria um devedor e você cria um crédito para uma outra pessoa. Eliane. Obrigação de pagar, né? Obrigação de fazer isso, exatamente. Eliane. Sobre as provas com duração de 1 hora, fica complicado responder as questões tão complexas em apenas 1 hora. Às vezes respondemos até metade e chutamos o restante. Isso, os professores já estão até colocando aqui, a gente tem colocado 2 horas para as provas. Né? Eu não sei se ficou alguma para trás, se ficou com 1 hora só, mas a gente firmou esse entendimento de deixar 2 horas. Né? A gente não pode deixar muito também, porque é uma prova que é feita em casa. Né? Então, assim, o aluno, de certa forma, ele tem um poder de a faculdade de consulta. Né? Então, assim, o tempo ele não pode ser muito alto também, porque assim, um aluno ele pode consultar, mas a intenção é que o aluno estude antes, né? E não fique apenas procurando o material, pelo menos ele saiba ali mais ou menos do material onde que está, né? Que ele consulte as suas anotações, os slides. Então, assim, 2 horas eu acho que agora fica um tempo legal. Se ficou alguma para trás para 1 hora, você pode deixar que nós não vamos repetir isso, não. Vai ser agora as 2 horas. Dora Nilde colocou aqui, também gostei da ideia de empreender. Obrigado, Soraya. Dora Nilde mandou um abraço aí também, professora Sol. Por enquanto, não tem mais nenhum questionamento. Ah, tá. Matheus, quando a pandemia acabar, haverá algum encontro dos cursistas? Eu espero que sim, sabe? Eu espero que a gente consiga fazer um encontro, né? Principalmente as disciplinas de prática, né? A intenção nossa seria a gente culminar a disciplina de prática no encontro presencial, né? Mas isso tem que ser algo, né? Vamos esperar a primeira coisa, esperar a pandemia acabar. E segunda coisa, verificar se esse encontro presencial ele não vai deixar ninguém à par, né? Se todos terão condição de participar, de vir, né? A gente pode, mas a ideia minha é pensar assim, a gente até conversou, eu, professor Joaquim, professor Joaquim Comin, professora Soraya, a respeito de fazer um júri simulado, né, talvez no último webinário, uma coisa bem prática, a gente, né, eu acho que seria um exercício bem legal, e depois a gente podia sair até para tomar um sorvete depois, aqueles que gostam tomar uma cervejinha, né. Vamos lá. Tá, Eliane falou que a disciplina de técnica de redação foi apenas 1 hora. Talvez tenha sido pelo estilo da prova que o professor Antônio Carlos optou por deixar apenas 1 hora. Né? Mas, de toda forma, daqui para frente a gente já padronizou que vão ser 2 horas. Talvez é porque a prova dele, talvez não sei se é uma prova pequena e tal. Por mais que a gente tenta padronizar, né, o professor ele tem autonomia. Né? Mas pode deixar que a gente vai conversar com ele também e daqui para frente a gente vai padronizar isso aí em 2 horas. Flávia, haverá colação? A gente discutiu isso, né, na última aula, no último webinar, e a gente pode tentar fazer sim uma colação, né? O professor Antônio Carlos, que é atual diretor do SEAG, já colocou essa situação, que era sim possível, né? Não são tantos alunos. A gente tem que esperar um pouco, né? Quando estiver chegando mais próximo, que vocês podem se organizar nesse momento, a gente vai fazer uma comissãozinha de formatura, né? De pensar, verificar quem quer participar, quem não quer, mas e a estrutura, o local, isso aí a gente consegue aqui em Montes Claros, se for o caso, para a gente poder fazer essa colação, tá ok? Matheus Martins perguntou em relação ao certificado do curso. A gente tem o certificado do curso ao término do curso, né? Aqueles que forem aprovados com êxito, o certificado de curso técnico e serviços jurídicos, conforme o catálogo nacional de cursos técnicos expedido pelo MEC, Ministério da Educação.
E a gente tem também a certificação intermediária, que é para aqueles que concluírem com êxito as disciplinas do primeiro e segundo módulo, né? Que tem, ou seja, a gente tem uma certificação intermediária lá prevista para atendente, de atendente judiciário, né? Aí o pessoal vai falar, Samerli, mas eu fiquei devendo uma disciplina ou outra, né? No semestre que vem nós vamos disponibilizar essa disciplina para quem ficou, né? No momento de fazer a rematrícula, a gente vai ter um campozinho específico lá para vocês colocarem. Eu quero matricular a disciplina que eu, né, que eu não restei reprovado, disciplina tal, aí vocês vão colocar e a gente vai oferecer isso para vocês em regime excepcional, tá ok? Então, logo vocês concluírem essas disciplinas do primeiro e segundo semestre, vocês vão ter direito também a essa certificação intermediária. Então, o curso técnico de serviço jurídico, ele garante a vocês 2 certificados, ok? A Alicia fala, seria legal fazer uma reunião no Zoom. Sim, o Zoom é um aplicativo muito bom. Nós temos também aqui no Instituto Federal o Google Meet, né, empresarial. Então, o Instituto, a gente consegue participar até 250 alunos, né? Então, a gente pode até adotar, né, a gente tem 80 alunos, a gente pode até adotar para os próximos webinários, ao invés de a gente fazer essa metodologia que está sendo feita aqui, né, que a gente fica, por um lado, esse quadrinho que vocês estão vendo aí, eu, professor Comim e professora Soraya, nós estamos num Meet, né, como se fosse o Zoom. Vocês todos poderiam ser inseridos nessa sala. O problema disso é que às vezes bagunça um pouco, né? Porque às vezes o pessoal não sabe fechar o microfone, fica várias pessoas com o microfone aberto, várias pessoas com o microfone fechado, mas nós podemos tentar fazer essa reunião, né? Às vezes uma aula, às vezes um bate-papo, como está sendo aqui. Nós poderíamos estar todos aqui reunidos pelo Meet, que é isso que vocês estão visualizando aí. Né? A gente consegue colocar até 250 pessoas aí dentro. E vocês podendo falar também. O problema disso é que tem que haver um exercício por parte dos cursistas. Vocês percebem, eu estou falando, o microfone do professor Soraya e Joaquim estão desligados. Quando eu acabo de falar, né, eu passo a palavra para alguém, desligo meu microfone e a pessoa fala. Então, se a gente não tiver essa organização, a gente não consegue falar, né, porque dá microfonia, dá barulho em vários lugares. Então, a grande dificuldade da gente fazer uma aula com muitas pessoas, pelo Meet ou pelo Zoom, é essa. Mas nós podemos tentar fazer esse exercício sem problema algum. De nada, Flávia, nós estamos aqui para isso mesmo. Matheus. Se eu não me engano, a pessoa deve ser formada no ensino médio para receber o certificado. Ô, Matheus, eu vou te pedir o seguinte, manda para mim essa indagação sua aí, para o meu e-mail, sumerli.junior@ifnmg.edu.br, que eu vou verificar qual que é a titulação mínima para fins de certificação. Eu também acho que sim. Eu acho que é pré-requisito você ter um ensino médio, mas eu não vou saber te falar com precisão, não. Tá ok? Envie isso para o meu e-mail lá, que de um dia para o outro, no máximo 24 horas, chegando, eu respondo para você. Só que não sei se eu vou estar formado quando o curso concluir, entendi. Manda para mim, Matheus, essa indagação sua, que eu vou olhar lá e a gente conversa, tá ok? Snaia, boa noite, Snaia. Ah, tá, Matheus colocou, por causa da pandemia, o ano praticamente está todo mundo sem estudar, assim, essa preocupação sua, ela é compreensível, Matheus. Matheus está falando aqui que, como está nesse período de pandemia, ele pode não concluir o ensino médio e concluir o curso nosso. Mas você não vai ser prejudicado em razão disso, não. Situações excepcionais requerem medidas excepcionais, né? Então, nós vamos, de alguma maneira, a gente vai ver como, mesmo que a gente não possa expedir de imediato o diploma, a gente aguarda um pouco, né? E verifica qual é a melhor saída para essas situações, que provavelmente você não é o único que está nessa situação, não. Né? Então, a gente, de maneira assim, né, adotar um posicionamento que seja legal, que a gente não infrinja a legislação e que também vocês não saiam prejudicados. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Snaia está chegando agora, tranquilo. Snaia vai ficar gravada essa videoaula, depois você pega a parte inicial e se tiver interesse, assista. Qual a previsão para o término do curso? O término dessa entrada, né, que ela está prevista para o final do ano que vem, final de 2021. Né, a gente está agora no segundo módulo, no primeiro semestre do ano que vem, a gente entra no terceiro, e no segundo semestre de 2021 a gente finaliza com o quarto módulo para vocês. Tá ok? Deixa eu ver se é basicamente isso.
Bom, então eu vou passar a palavra para o professor Joaquim. Se vocês continuarem tendo dúvida, professor Joaquim comigo, vocês fiquem à vontade. Professor, por favor. E aí, pessoal, boa noite, né? Mais um webinário da disciplina, do nosso curso técnico de serviço jurídico, né? Agora, dessa vez, da disciplina Direito Digital, né? E hoje também com a participação, novamente, do nosso coordenador do curso, o professor Somerli, e hoje eu compartilho esse tempo aqui do webinário com a professora Soraya, né? Já tivemos webinário aí com o professor Toninho, né, e com outros professores. E hoje, aí, né, com a professora Soraya, falando sobre direito empresarial, e aqui na minha aula, né, vamos falar sobre direito digital, né? E, primeiramente, também, boa noite a todos, a todas, né? Sejam bem-vindos mais a um webinário, nós estamos ao vivo, né? Essas lives, né, a gente pode até chamar de live, isso é muito interessante porque a gente dá, é um momento que a gente tem para poder conseguir ficar mais próximo de vocês, né? Porque as aulas são gravadas, a gente não tem um contato e, enfim, o contato fica lá nos chats e quando vocês fazem alguma pergunta ali nos fóruns e tal. Mas, então, sem mais delongas, né? Vamos lá fazer um resumão aqui, bem conciso das nossas aulas, né? E lá. Bom, na aula 1, pessoal, eu falei que a sociedade humana passou por transformações, né? Transformações sociais significativas. Por causa de quê? O que ocorreu? A tecnologia, né? O surgimento da tecnologia, né? Foram as 3 ondas da evolução humana. Lá, numa dessas questões, eu até apresentei um slide, e onde tem essa evolução, eu vou também apresentá-lo aqui para vocês. Outro ponto que a gente abordou nessas aulas de direito digital, né? Quais foram essas tecnologias, né? Essas tecnologias, primeira foi as técnicas agrícolas, né? Descoberta do vapor e da eletricidade como fonte de energia, né? E aí, consequentemente, né, eu fiz um apanhado histórico, eu saí lá de 2, 3 mil anos atrás, e a gente vê com as técnicas agrícolas, vapor, eletricidade e tal, e aí depois, né, já falando agora do nosso século XX, né, a gente teve o surgimento do cinema, do rádio, e, né, o que mais causou impacto ainda veio a TV, né? E por último, qual? O surgimento da internet, onde agora, nesse momento, nós estamos aqui conectados por via da internet. Então, foram tecnologias, meus caros, que impulsionaram o desenvolvimento social, com certeza, né? Então, e principalmente agora, a internet, ela vem impulsionando mais ainda esse desenvolvimento social, porque, por conta dessa questão da pandemia e desse isolamento social, mas um isolamento social entre aspas, porque, afinal de contas, a gente tem feito aí muitas lives e os contatos por via da internet, eles têm ocorrido com muita frequência, né? Eu também disse que, por causa da descoberta do vapor e da eletricidade, ocorreu o surgimento de duas classes sociais. Vocês lembram? Aí, né? Recorda um pouquinho da aula lá, né? Tá aí, ó. 1, 2, 3 segundos. Alguém lembrou? Claro, né? Vamos lá. Proletariado e o empregador, né? Empregado e patrão. Então, essas duas classes sociais, elas surgiram logo depois da descoberta do vapor e da eletricidade, porque aí surgiu, claro, as indústrias, né? Então, falamos também sobre o histórico da internet. Aquela aula do histórico da internet ficou, assim, muito bacana. Eu gostei muito de ter redigido e estudado sobre o assunto. Ficou muito interessante, né? E um assunto que, até os dias atuais, a gente necessita dessa internet, né? Muito. Esse processo histórico, ele causou e causa transformações sociais até hoje, né?
Outro ponto que eu deixei claro para vocês, né, é sobre a questão da internet. Lá nós comentamos na aula que ela favorece o quê? O home office, né? Hoje, no Instituto Federal, a gente está trabalhando em home office já desde o mês de março, né? E as aulas também, tanto nas escolas privadas ou públicas, elas estão sendo por via da internet. Então, aí, no caso, o professor está home office, né? Então, essa questão do surgimento da internet, hoje é extremamente importante, ela é basilar, né, para essa questão toda que a gente tem aí de isolamento social, né? Porque imagina um isolamento social que foi lá na época da gripe espanhola, não tinha internet, tinha isolamento social, mas não tinha internet, né? Então o contato ficava, com certeza, bem limitado mesmo, né? Nas aulas, continuando sobre as aulas, disse também que a internet não é um lugar sem lei. A internet não é um lugar sem lei. Existem regras, normas de procedimento. E tudo que regulamenta esses fatos na era digital, eu deixei um nome lá, um nome muito interessante, né? Eu falei com vocês que são cyber rights. Cyber rights. São os direitos cibernéticos, né? Então, não fique achando vocês aí que, né, você está lá no seu quarto, atrás do teclado do seu computador, você e pronto. Não, você está extremamente vigiado, você é extremamente rastreado. Tudo que você faz, você vai deixar ali um caminho, né? Então, e os cyber rights, eles estão aí para regulamentar todo esse trabalho, todo esse trâmite virtual, onde a gente tem trabalhado, principalmente hoje no home office, né? Cyber rights seriam as leis que regulamentam todo esse processo de acesso à internet, o meu direito até onde vai, ou até onde vem o seu direito me prejudicando, enfim, essa relação que a gente tem no dia a dia com a internet, tá? Então, chamamos de cyber rights. Eu disse também, né, isso aqui é muito interessante, o pessoal fica falando aí de dica de prova, né? Falei sobre provedores de internet. Nessa videoaula, eu abordei sobre a responsabilidade civil do provedor. Né? Você chega lá, você não tem internet em casa, ou acabou a internet, corre lá no provedor ali da esquina e pede a ele para acessar lá a internet durante 1 hora. Né? E aí você vai, entra, esse pessoal aí, você entrou nesse... Todo mundo vai ter um provedor. Aqui no meu caso, é um provedor que eu não vou utilizar o nome, para não ter que fazer merchan aí de nada, de provedor nenhum. Mas esses provedores, eles têm uma responsabilidade, né? E a responsabilidade encontra-se na Lei 12.965 de 2014, que é o Marco Civil, né? São 2 tipos de provedores, o provedor de conexão e o de aplicação, né? Prestem bem atenção nessas questões desses 2 tipos de provedores, e isso é extremamente importante para ser conhecido de vocês durante o período aí das aulas, né? São 2 temas importantíssimos para serem estudados. Falamos também sobre o sistema de notificação e retirada. Esse sistema de notificação e retirada, ele ocorria antes do Marco Civil da internet. Era quando alguém se sentia ofendido, né, por alguma publicação na internet, essa pessoa fazia uma notificação de retirada daquele conteúdo. Ela fazia a notificação diretamente lá para o provedor, aí no caso poderia ser o Facebook, ou então diretamente Google e tal, né? Então, mas com o surgimento do Marco Civil, né, da internet, hoje temos somente a questão da ordem judicial que fundamenta essa retirada do conteúdo na internet, né? Você vai ter que entrar com uma ação na justiça para retirar esse tipo de ofensa a qual você, porventura, venha sofrer na internet, né? Aí nas redes sociais, por exemplo. Mas também eu falei uma questão que há uma exceção. Essa exceção, né, onde você pode fazer uma notificação extrajudicial fora dos trâmites
legais de fórum e tal, você pode fazer extrajudicial no cartório de registro de títulos, quando ocorre conteúdo que contenha cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado. Basta notificação. Se ocorreu com alguém uma situação como essa que eu acabei de falar, né? Então, uma notificação extrajudicial que você comparece aí no cartório de registro de títulos e documentos, eles vão saber fazer o procedimento e, claro, né, você vai ter que fazer, levar todo o endereço eletrônico e tal, eles vão fazer essa notificação extrajudicial para que esse conteúdo possa ser retirado. Essa notificação extrajudicial, ela é uma exceção quando ocorrem essas questões que eu acabei de falar, cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado, né? Basta essa notificação extrajudicial. Bom, nas aulas, né, continuando, nós falamos sobre provedores de conexão e de aplicação e a responsabilidade civil de cada um deles, né? O Marco Civil, pessoal, eximiu o provedor de conexão pelo conteúdo trafegado de terceiros, deixando a responsabilidade somente para os provedores de aplicação. E isso somente depois que tomarem ciência do fato e não retirar o conteúdo da rede, né? Então, essa questão desses dois tipos de provedores, né, que o Marco Civil eximiu, o provedor de conexão da responsabilidade, né, ela é uma questão muito importante, porque às vezes você entra nesse provedor, lança ali alguma questão sobre alguém, né, uma ofensa, então isso o provedor tem a responsabilidade de tirar, mas a responsabilidade vai caber somente a quem publicou, né? Aí, continuando sobre as aulas, eu falei também sobre, né, a gente estudou lá um pouco sobre o direito ao esquecimento, né? Esse direito ao esquecimento, inclusive, é tema aí de um dos nossos fóruns, e o direito ao esquecimento é extremamente importante, né? Porque que passou. Às vezes a pessoa tem lá um fato, e esse fato ocorreu há 25 anos atrás, né? Essa pessoa é uma pessoa pública, e aí alguém vai e levanta isso e joga aí nas redes sociais. Todo esse problema de 25 anos atrás começa a atormentar essa pessoa, né? Então, assim, um fato já recorrente, atual, tudo bem, a gente pode até compreender isso, mas é algo que ocorreu há 25 anos atrás, digamos que a pessoa já até pagou por aquele erro, né? A época, enfim. Então, o direito ao esquecimento é algo que a legislação aborda e com muita segurança, né? Vem trazer o que eu chamo, que a gente fala muito, né? Não o que eu chamo, não foi eu que inventei esse termo, a segurança jurídica, né? A segurança jurídica para a relação entre nós aqui no dia a dia e também essa segurança jurídica para o meio cibernético, né? Então, o direito ao esquecimento é um fato que deve ser sempre levado em consideração, foi um ponto muito bem abordado aí pelo legislador. Eu falei também, né, sobre o CDC, Código de Defesa do Consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor, nós abordamos lá, ele tem algumas prerrogativas muito interessantes, né? Essas prerrogativas do Código de Defesa do Consumidor, algum de vocês aí lembra quais são essas prerrogativas do Código de Defesa do Consumidor, né? A gente pode chegar ao ponto de comentar elas aqui. Alguém lembra? Se alguém lembrar aí, poderia deixá-las aí para a gente mais claro aí nos chats, né? Quais são esses direitos? Bom, se ninguém lembra, vamos lá. A questão do Código de Defesa do Consumidor, ela vai abordar aquele direito do arrependimento, pessoal. O direito ao arrependimento, ele pode ocorrer até 7 dias depois da compra, né? Principalmente essas compras feitas hoje pela internet, o que está impulsionando aí no mercado hoje são as compras pela internet, né? Inclusive, há um comentário aí de que o dono da Amazon, ele vai ser o primeiro trilionário, né? Ele vai ser trilionário. As vendas
aumentaram de uma certa forma, que as ações, inclusive da Amazon, estão subindo igual foguete. Então, essas questões do Código de Defesa do Consumidor, ela também está permitindo, elas também nos permite fazer essa relação de consumo no meio cibernético e de arrepender, né? Algumas questões aqui, que eu presto muita atenção nisso aqui, no Mercado Livre, a gente pode, tem algumas questões que você pode devolver o produto com até 30 dias. O Código de Defesa do Consumidor fala 7 dias, alguns estão permitindo devolução até 30 dias depois que você recebe. Então, assim, todo esse processo que eu falei aí anteriormente, que são cyber rights, eles estão aí para nos garantir uma segurança jurídica e, principalmente, né, para que a gente possa ter uma ordem no dia a dia nosso aqui no meio virtual, ok? Então, assim, o que eu tinha para dizer era isso aí, e se tiver alguma pergunta a mais sobre esse assunto que nós falamos, ou sobre outro que eu deixei de abordar, façam aí que o professor Samerli vai repassar aí para a gente e, na medida do possível, a gente vai respondendo, né? Espero que todos tenham compreendido. Dúvidas, vamos tirá-las aí agora no chat, ok? Professor Samerli. Obrigado, professor Comini. Engraçado, né? Que o professor Comini tocou num ponto, eu não tive a oportunidade de assistir às aulas dele, não, mas ele tocou num ponto aqui super interessante, que é do dia a dia, né? Essa questão do direito ao esquecimento, né? É uma discussão lá na seara de direito constitucional, mas que ela é muito bem aplicada no direito digital, né? Porque é o local onde é mais alegado, né? Porque a internet, uma vez o conteúdo caiu na internet, todo mundo tem acesso, né? Então, teve um caso de uma apresentadora, não sei se você chegou a falar isso em suas aulas, professor Comini, de uma apresentadora da Rede Globo, né? Não vou falar o nome aqui por questão óbvia, tá? Mas que ela era, né, a rainha dos baixinhos, todo mundo vai saber quem é. Né? Então, assim, ela fez alguns filmes pornográficos durante muito tempo, há muito tempo atrás, e depois ela se tornou um ícone, né, para as crianças, né, do país inteiro. E aí ela, né, ao longo da vida, ela veio alegando esse direito ao esquecimento, né, assim, proibindo as pessoas que reproduzissem aquele conteúdo pornográfico que foi feito lá atrás, e alegando exatamente isso, o direito ao esquecimento, porque já tinha passado tanto tempo, que hoje ela já não tinha mais aquele perfil, enfim, né? Então, vocês verem assim, como que o direito ele se adequa a determinadas situações, né? Esse exemplo aí é um exemplo que toda vez que eu ouço o direito do arrependimento vem à minha cabeça. Mas, enfim, vamos continuar aqui. O Matheus pergunta assim, podemos ter mais lives? Se a gente pode ter mais lives, né, webinários. É uma coisa que a gente pode sim pensar, né? Assim, é importante que a gente tenha mais adesão por parte dos alunos. A gente já tinha discutido isso algumas vezes também com os professores de direito, né? A equipe nossa. E a gente pode ter sim, não tem problema. Inclusive, assim, a gente já discutiu até se seria melhor ter aulas ao vivo, né? Assim, ter menos aulas gravadas e mais aulas ao vivo, ou da forma como está. A gente deixa as aulas prontas, gravadas, e faz um webinário ou outro para ir tirando dúvidas. O bom da aula já gravada, para nós, dá mais trabalho. Gravar a aula, porque tem que editar, é toda uma confusão, colocar uma vinhetazinha no início, sabe? Então, dá mais trabalho para a equipe do CEAR, dá mais trabalho. É muito mais prático chegar aqui e dar uma aula como essa, né? Só que, por outro lado, para o aluno que não pode estar presente na aula, a aula que já está gravada, ela é mais didática, né? É uma aula mais planejada, ela não é tão informal, ela não tem interferências, né? A gente não para a todo momento. Então, assim, a aula que já fica gravada, que fica lá para vocês, igual, né, as aulas que vocês têm disponíveis, ela é mais acessível para a maior parte do público EAD, né? Então, assim, quando a gente faz uma aula dessa aqui, a todo momento eu estou parando, é como se fosse uma aula presencial. A todo momento eu estou parando, a gente interrompe, um interrompe o outro, algum cursista coloca alguma coisa aqui, a gente vai parar, vai conversar, e depois, mesmo que essa aula aqui fique gravada, depois para o aluno ele passar por tudo isso é ruim, sabe, assim, metodologicamente falando, didaticamente falando, não é uma aula tão produtiva, né? Então, foi por isso que a gente optou por fazer as gravações, né, e atualizando as gravações e ter esse momento aqui de interatividade. Mas, independentemente disso, acho que a gente pode fazer, talvez, assim, a cada
a cada 2 módulos, né? O módulo 1, módulo 2, no final do módulo 2 faz uma live. Aí, no final do módulo 4 faz outra live. Eu acho que é interessante. É menos conteúdo para a gente abordar também. A live ela vai ficar menor, tende a ser um pouco menor. A gente vai discutir, sim, mas eu gostei da ideia. Queria depois até ouvir a opinião do professor Joaquim e do professor Soraya. Aí, eu concordo, porque esses momentos, assim, que a gente disponibiliza aqui para manter esse contato com os alunos, ele é extremamente importante e constrói um conhecimento melhor para eles, né? Até para nós mesmos. Então, assim, eu acho que a gente depois reunir e o professor ficar a critério do professor, assim, tem a disciplina, você quer fazer quantas lives? Se o professor falar, eu quero fazer live toda semana durante minha disciplina, durante os 4 semanas, eu acho que ter essa liberdade é importante. Se o professor não quiser ficar só no webinário, é o direito dele e tal. Mas eu acho que a gente pode ter essa flexibilidade, sabe? Assim, olha, eu marco aqui uma live com os alunos da disciplina, são 80 alunos, eu enviaria aí o link para eles e marcaria aí de 7 às 8h30, por exemplo, uma live aí de 1h30, né? Porque é lógico que tem que ter um tempo. E a gente marca e fica, eu e os alunos, eu acho que, né, tirar dúvida e bater um papo com eles aí, enfim, né? De repente até aparece aproxima mais, né? Mais, né? Aparece eles aí na câmera, a gente quase diminui distâncias. Diminui um pouco a distância, né? E assim, aparece eles aí na câmera, aí a gente só vê foto, lá tem hora que nem foto não vê. Então, assim, eu acho que é interessante isso aí que você falou, assim. Eu me disponho tranquilamente, sem problema. Tá ótimo. Então, vamos fazer isso, sim, nas próximas disciplinas. A disciplina de prática, não sei se tem tanta necessidade, mas, de repente, né, professor? De repente, se houver necessidade, a próxima disciplina de prática agora o professor Joaquim Comim quem vai assumir. Pode ser para tirar uma dúvida, né, mesmo assim, vou ficar aqui à disposição de vocês de 19 às 20 horas para tirar dúvida ao vivo. Aí você entra aqui, manda o link, e vocês aparecem aí e tal, e a gente bate um papo. Eu acho que isso é importante. Sim, sim. A gente pode, né, talvez esse semestre, né, ou o semestre que vem, adotando essa metodologia que a gente está fazendo, e vocês, cursistas, podem pedir também para o professor, vamos fazer um webináriozinho a mais, tal. A gente faz um webinário informal, é super tranquilo, né, e aí, se for o caso, né, Dona Nilva está colocando que estamos estudando pelo Meet, né, o problema do Meet é quando é muito aluno, né, se tiver um aluno lá, por exemplo, que não sabe mexer, ficar com o microfone aberto, por exemplo, ninguém consegue escutar nada. Né? Então, assim, aí um aluno que não sabe mexer compromete. Quando você tem uma turma de 30, até umas 40 pessoas, no máximo, até vai, mas nós temos o dobro, hoje nós temos 80. Então, assim, a chance de dar algum problema é grande. Mas a gente pode fazer experiência, assim, não tem problema nenhum, não. Aí vocês podem lá no fórum de discussão com o professor, vamos fazer um webinário no final do seu disciplina. O professor tem autonomia, faz. A gente tem as especificações, né? Todo mundo tem que ter e-mail do Gmail, né? Para a gente poder dar acesso ao Meet e tal. Não tem problema nenhum, não. Dá para a gente fazer sem problema algum. Ok? Boa sugestão, viu, Matheus? Vamos lá. O Jailton, dando boa noite para o professor Joaquim. Snai, boa noite. Ah, não, peraí. Estou errado, né? Para baixo. O Matheus colocou alguma situação aqui que eu não entendi. A Daniela deu boa noite para o professor Joaquim, mandou um abraço, Daniela. Matheus, quando uma pessoa no Twitter resgata alguns posts antigos de algum famoso e gera polêmicas, o prejudicado pode usar o direito ao esquecimento nesse caso, talvez até mesmo processar quem? O professor Joaquim já respondeu aqui que sim, né? O direito ao esquecimento, eu acho que é exatamente para isso, né, professor? O direito ao esquecimento é exatamente para isso aí, né? Assim, bem lembrado a apresentadora aí de TV, né, que aos 18 anos fez aquele tipo de filme lá e até hoje o pessoal cobra dela, né? Então essas questões têm que ser esquecidas. Passou, não pode ficar remoendo isso aí não, porque a internet, essa reunião aqui, se ela estiver sendo gravada, isso aqui fica perpétuo aí, dependendo do que você grava, você reproduz essa gravação, isso vai rodar mundo, né? Daqui a 10 anos a gente abre isso aqui, enfim, né? Então essa questão é exatamente isso aí que você falou,
abrir esses posts antigos e tal, e ficar postando, eles conseguirem rastrear quem foi que começou, eles pegam sim. E outra coisa, pessoal, só um momentinho aqui, deixa eu ver só se eu consigo aqui mostrar uma coisa para vocês. Lá na sala nossa, eu tenho colocado lá muitas questões sobre legislação, né? Essas questões sobre legislação e algumas notícias sobre esses fatos, né? Principalmente sobre essa questão de rastreamento, né? Teve um fato que ocorreu aqui em Minas Gerais, a Polícia Civil conseguiu rastrear era até uma menina, uma garota lá que estava postando questões sobre, eu acho que questões raciais, alguma coisa assim, eles conseguiram descobrir, chegaram na casa dela e tal. Então, assim, a internet, ela deixa rastro, e sempre vai deixar rastro, né? Lógico que tem aí, que eu falei também nas nossas aulas, eu falei da Deep Web, né, que é aquela internet profunda lá, onde que lá tudo pode, e é mais difícil ser rastreado, mas nem todos conseguem acessar a Deep Web e trabalhar dessa forma. Então, esses crimes aí, alguns, a Polícia Civil, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal, eles têm conseguido rastrear e conseguido encontrar as pessoas. Bate aí na sua porta, ó, e te prende, né? Então, outra coisa que eu estava falando aqui, já no início eu desviei um pouquinho, é a questão dessa legislação que eu posto lá e dessas notícias que eu posto na sala. Então, assim, acesse a notícia, se você tiver alguma dúvida, quiser discutir isso aí, vai lá e entra lá no fórum, manda lá no chat, a gente conversa, sabe? Então, assim, deixa eu ver se eu só consigo aqui, deixa eu fechar aqui, só um minutinho, deixa eu ver aqui, uma janela, cadê ela aqui? Aqui, 1, 2, 3, não está aqui. Vocês estão vendo aí agora a sala? Sim, professor. Consegue ver, né? Tá, beleza. Então, aqui, ó, só isso aqui, pessoal, ó, deixa eu chegar lá, aqui, notícia, aqui. Essa aqui, ó, né, onde é que eu coloquei até esse jornaleiro aí, né? Essas notícias todas aqui, ó, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a 13.709, né, entrou em vigor agora, dia 18 de setembro. Logo depois que ela entrou em vigor, já tem aí algumas ações na justiça, e tem uma que foi extinta logo no dia seguinte, mas já teve uma aí que já puniu algumas empresas. Por quê? Porque as empresas vendem, pessoal, vendem o quê? Meu, seu, de Samberlito, de Soraya, de vocês que estão aí nos ouvindo, nossos dados, CPF, identidade, endereço, informações pessoais. O que Joaquim Comini compra na internet, quais são os hábitos de Joaquim Comini, tudo isso aí vale e vale muito, né? O meu perfil de navegação na internet. Esse perfil de navegação na internet, ele está aqui, né? Lembram aí que quem acessa e abre lá a página de um provedor desse, de um jornal e tal, você abriu a internet, sempre tem pop-ups. Aqueles pop-ups são para mim. Por quê? Porque são os hábitos que eu tenho, são coisas que eu comprei, são sites que eu já visitei. Então, assim, é o que eles vêm direcionando sempre para mim. E os seus também aí para vocês, e cada um com o seu. Então, essa questão Por que eles conseguem fazer isso? Porque eles vendem os nossos dados, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para isso, para tentar travar essa questão e impedir um pouco isso aí, né? Só ocorrendo com a nossa autorização. Mas, assim, é um pouco tarde, não muito tarde, mas um pouco tarde, porque meus dados, e talvez só de uma pessoa que nunca acessou a internet, né, que nunca comprou na rede, nunca fez uma compra online, que não tem, assim, mas eu já venho já há muito tempo, então, assim, meus dados estão aí, já deve estar rodando o mundo, né? Então, assim, essas ações já da LGPD já existem, algumas empresas foram aí punidas, né? O que eu estava falando aqui, só para encerrar, então, a Polícia Civil de Minas Gerais identificar a autora de stories utilizando perfil falso. Então, a polícia identificou, achou, foi lá e prendeu. A Polícia Civil achou, né? Inclusive na cidade do interior aqui de Minas, né? Então, só saindo aqui. Então, pessoal, é isso aí que eu queria falar, né? Passo a palavra para o professor Samberli e acessa lá, se tiver dúvida, vamos conversando aí.
Obrigado, professor Comini. Estão vendo que a sala do professor Comini está extremamente atualizada, né? A legislação saiu aí tem 30 dias, não tem isso, 15 dias, já tá uma legislação atualizada lá para vocês aí. Né? Doranilde pergunta aqui é para a professora Soraya. Sobre a empresa que vai à falência, como fica a situação dos registros? Gostaria que falasse sobre esse quesito, por favor. Em relação à empresa, ela faliu, né? Então, a gente sabe que ela vai entrar em recuperação judicial, caso não atinja, né, o objetivo de recuperá-la, ela vai à falência. Em relação ao registro, é o que a gente usa, que a gente fala comumente, da baixa, né, no registro. Mas quando ela vai à falência, vai angariar todos os bens, o que restou, para fazer os pagamentos, primeiro, né, dos trabalhadores, dos empregados, e ver o que dá para pagar, e aí dá baixa no registro. Ela deixa de existir. Obrigado, professora. É isso aí mesmo, pessoal, né? O registro, da mesma forma como o empresário ele é obrigado a fazer o registro antes de iniciar a atividade empresarial, né? Quando culmina na decretação da falência, né? O final da falência é a famosa baixa, né? Popularmente falando, que é o final da falência, a empresa deixa de existir, a pessoa jurídica deixa de existir. Estamos estudando pelo Meet, Doranilde falou aqui, né? A gente pode fazer esse teste aqui também, não tem problema nenhum. O Matheus já respondeu a pergunta dele, a gente respondeu a questão do direito ao esquecimento. O Eliel coloca uma situação interessante, eu prefiro a aula gravada. Eliel Muniz, um abraço, Eliel. Eu trabalho e nem sempre vou conseguir assistir ao vivo. Tá vendo? Então, assim, quando a gente pensou no curso, foi exatamente para esse aluno, né? Como é um curso à distância, a tendência é que todo mundo tem seus momentos de trabalho, tem outros afazeres. Então, assim, a gente pensou nessa metodologia justamente para isso. Talvez a sugestão seria, a gente mantém essa metodologia que está, né? E vocês vão dialogando com o professor sobre a necessidade de ter mais webinário ou não. Os professores de direito somos nós três, né? Assim, a gente já se colocou à disposição. Então, assim, havendo adesão por parte dos colegas, né? No início do curso, no início do seguinte, você fala, professor, vamos fazer um webináriozinho aqui no final do módulo. Eu acho que o final de um módulo por módulo é muito, sabe? Acaba poluindo. A gente tem que tomar cuidado também para não ter muita coisa na sala virtual, porque muita informação acaba poluindo, né? Porque a gente já tem muita aula gravada, né? Se a gente encher muito o webinário também, o aluno fica perdido. Ele não sabe o que ele vai fazer, né? Porque às vezes, assim, os alunos de curso à distância, ele já tem outros a fazer, eles trabalham, tem outro curso, né? Então, assim, se a gente coloca muita atividade, olha que a gente já tem atividade razoável, né? A gente acaba poluindo e tira vocês um foco, né? Então, assim, eu acho que a gente poderia tentar fazer esse exercício para o próximo semestre, para a próxima disciplina já agora, com o professor Joaquim Comini, né? A gente deixa como está, com as aulas gravadas em um webinário, né? E se vocês sentirem necessidade, combina com o professor, né? Vamos fazer esse exercício agora para a próxima disciplina e ver como vai funcionar. E aí, no próximo webinário, a gente conversa para ver como é que a gente faz, se a gente mantém, se a gente aumenta também, né? A gente pode ir combinando dessa forma aí. Eliane, abraço, Eliane. Professor Joaquim, sobre reconhecimento facial, sou obrigado a fazer? Quem perguntou aí? Eliane? Eliane Alves. Quem? Eliane Alves. Não entendi o nome, não, mas tudo bem. Eliane. Eliane, ok. Pois é, Eliane, essa questão do reconhecimento facial eu não faria, eu não faço. Se tiver a possibilidade de não fazer, eu não faço. Embora já tenha algum reconhecimento da minha digital no banco e tal. A questão do reconhecimento facial, ela está sendo muito discutida e futuramente vai entrar num ponto que a maioria das pessoas irão fazer. Agora, o que ocorre com a questão do reconhecimento facial, ela está caminhando igual assim, lentamente. Por exemplo, quem compra celular da Apple, ela já, quando o primeiro contato, né, às vezes até na própria loja, a
pessoa chega lá e liga, aí pede para você assim, olha, aqui vai fazer um reconhecimento facial. Aí você vai, se entrega aquele reconhecimento facial ali, todo satisfeito, e já era. O reconhecimento facial seu já está feito, e está. Aí a Apple tem. Mas quem garante que ela vai ficar só com ela, não vai passar isso para Facebook, não vai passar isso, entende? Então, assim, você faz se você quiser, mas o que vai ocorrer é isso, vai chegar um ponto de que esse reconhecimento facial, eles vão caminhando lentamente, mas vai te convencendo de que isso vai ser normal, né? Seu vizinho da direita, da esquerda, amigo fez, outro fez, e aí acaba que todos vão ter esse reconhecimento facial. Um dos maiores locais que tem ocorrido reconhecimento facial é na China, né? Inclusive lá tem até uns créditos sociais, que é muito discutido isso. Os créditos sociais, as pessoas têm, se ela tem um crédito social muito considerável, em termos de ponto mesmo, pontuação alta no crédito social, ela inclusive abre a possibilidade de ter mais crédito financeiro no comércio, né? Então, esses créditos sociais, eles vão caindo conforme você quebra regras, quebra normas, por exemplo, né? Uma regra muito simples lá, deixar de atravessar a rua em cima lá na faixa de pedestre, né? Tem câmeras para todo lado, já tem reconhecimento facial, fulano de tal deixou, então ele vai aqui perdendo ponto, ele chega um ponto que ele perde tanto ponto, né? E como é que eles conseguem isso? Porque eles já fizeram reconhecimento facial das pessoas, né? Então, esse crédito social, a pessoa fica às vezes até isolada, né? Assim, voltando à questão do reconhecimento facial, ele vai chegar a um ponto que vai ser obrigatório, mas assim, bem para frente, né? E vai ser uma obrigatoriedade sutil, você vai fazer sem, simplesmente vai e faz, né? Abre um crédito lá no banco, escaneia seu rosto, já está escaneando o dedo, né? Então, acho que mais ou menos por aí essa questão. Vamos ver mais aqui. A Snipe, né, faz aqui um desabafo aqui. Eu vejo que realmente somos vigiados. Quando faço pesquisa no Google sobre alguma coisa, só basta abrir o Facebook e vejo propagandas relativas à minha pesquisa. Isso estressa, e realmente estressa mesmo. Por isso que a legislação vem, né? Vem para evitar esse tipo de abusividade. Eliane coloca aqui, fui impedida de obter a prestação de um serviço na Vivo por não permitir o uso da minha imagem. Tive que fazer uma denúncia na Anatel. Essas denúncias acontecem muito, né? Isso aí, infelizmente, eu tentei mudar um plano também meu da Vivo há algum tempo atrás, e eles não atendem, eles simplesmente não atendem, ignoram, fala que faça pelo aplicativo, aí você vai no aplicativo e não tem a função, né? Aí o que você faz? Você tem que se utilizar dessas agências reguladoras, né? Por exemplo, a Anatel, a ANAC, no caso da aviação, né? Você faz lá, pega 2 números de protocolo que você não foi atendido, aí quando você faz na agência reguladora, eles vêm para poder tentar resolver o problema, né? Sempre dá certo, eu sempre indico isso para as pessoas, né? A Eliane fala que ficou um tempo aguardando aqui, 60 dias e tal, aí, infelizmente, porque ela estava exigindo tirar uma foto dela para poder prestar um serviço. Isso é abusividade, realmente não pode, não. Doranilde coloca aqui, direito à devolução, o ressarcimento do pagamento. Eu não sei se eu não entendi direito o questionamento dela. Você quer falar alguma coisa, professor? Ela coloca assim, direito à devolução, vírgula, o ressarcimento do pagamento. Deve ser como que funciona, né? Você vai devolver, como é que funciona o ressarcimento e tal? Quando você faz a compra, você tem esse período aí de devolução, né? Todo site é obrigatório ter lá eles colocam, infelizmente, lá embaixo, bem pequenininho, mas você tem esse direito à devolução. Você devolveu, eu já tive um caso aqui de devolução, né? Você faz a devolução do produto, se ele tiver com defeito, nesse prazo de 7 dias, eles vão te ressarcir outro produto. Mas se você fizer a devolução, eles te mandam um endereçozinho lá pelo e-mail, e aí eles te mandam um código, você vai lá na agência de correio, devolve o produto, e isso fica cancelado, registrado no e-mail, e aí, assim, essa devolução financeira, ela vai, por exemplo, se for cartão, ela não ocorre de imediato, não, tá? Ela demora aí cerca de umas 3 semanas, mais ou menos, foi o que demorou comigo aí. Você tem que policiar isso aí, né? Eu tinha feito uma compra no boleto, e aí eles devolveram e enviaram o crédito na minha conta corrente, né? O contato que eu tive com eles foi
pelo próprio site, lá tem um chat, aí eu fui conversando, mandei o número da conta, eles devolveram o dinheiro e tal, mas o produto já tinha ido, né? Já tinha devolvido o produto e, consequentemente, depois o dinheiro. Eu tive uma situação em que eu fiz a compra, né, pela internet, paguei, mas eu não recebi o produto, porque o fornecedor, a loja, eles não tinham mais para me enviar. Aí eles entraram em contato e fizeram o ressarcimento. Perguntaram se eu queria fazer uma troca, se eu queria outro produto, né? Então aí foi uma loja idônea, né? Eles que me procuraram. Tá? Então, eu paguei, não recebi, mas fui ressarcida por não ter, né, recebido aquele produto. Isso também aconteceu comigo. Eu fiz compra, na época, acho que eu lembro, R$ 110, e o produto tinha acabado, não tinha mais, e aí eles entraram em contato comigo por e-mail, perguntaram se eu queria e tal, não, devolveu o dinheiro. Aí foi uma devolução bem rápida, foi bem rápido mesmo, acreditaram em conta, na mesma semana fez a devolução. Obrigado, professores. Bom, o Matheus fala essa questão, né, do reconhecimento facial aqui, que as empresas já têm os rostos, né, por meio das redes sociais, e que eles nem precisam dos rostos, né, desse carômetro, né. E realmente é verdade. Aqui, ó, o Matheus fala assim, um estudo do Facebook conclui que 150 likes, o Facebook pode saber mais sobre você do que o seu próprio cônjuge. Chega a ser um absurdo, né? Agora imagina as empresas, porque essas empresas podem ter os nossos dados durante anos. É uma realidade, Matheus. É por isso que a gente tem que ter essa legislação para tentar minimizar essas situações, né? Para a gente poder tentar evitar esse tipo de abusividade. A Melissa, abraço Melissa, fala aqui, ó, essa situação está exatamente acontecendo comigo, né? Já virou algumas dúvidas. É basicamente isso mesmo. Essa disciplina de direito digital é muito assim, prática, né? Porque é uma coisa que a gente, como a gente está na era da informática, né? A gente faz tudo pelo computador hoje. Então, assim, é uma disciplina que todos os tópicos aí que o professor, né, abordou nas aulas dele de maneira bem pensada, né? A gente consegue aplicar isso aí no nosso dia a dia. Uma disciplina bem interessante, que foi bem aceita pelo público, tanto nos campos quanto agora no nosso curso técnico de serviços jurídicos. Bom, pessoal, aqui a gente não tem mais dúvidas, né? A gente já tem aqui 1h35 de live, né? Se por acaso sobrarem algumas dúvidas, né, vocês podem estar encaminhando para os fóruns de discussão, né? E já que não tem mais aqui, a gente vai estar encaminhando para o encerramento, tá ok? Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Deixa eu ver, alguém colocou. Ah, tá, a Flávia. E em relação ao mercado negro, tem como falar um pouco? Você está falando lá do mercado negro da Deep Web? Bom, a Deep Web uma forma de acesso que, se você for no Google, eu já fui, mas só que eu não entrei, né? Você tem alguns softwares que permite você entrar na Deep Web. Na Deep Web você compra produtos proibidos aí no dia a dia da internet, nos sites comuns, e aí esses acessos lá você navega, inclusive lá onde, a questão da Deep Web, o problema é que se você entra uma vez, possivelmente você vai ficar marcado, de repente o seu IP aí fica registrado aí na polícia, né? E, enfim, lá na Deep Web você tem muito crime de pedofilia, então assim, ali é horrível, né? Tanto que chama internet profunda, né? A gente, se você for pensar mesmo, assim, o que está lá embaixo, né? Lá em cima é o céu, né? Lá embaixo, coisa ruim. Então, assim, Deep Web você acessa. Basta querer, agora não aconselho acessar. Né? Fiquem longe, fiquem longe. O Matheus pergunta aqui se existe algum auxílio monetário através do curso. Matheus, isso tem sido uma novela para a gente aqui. A professora Soraya estava na coordenação de ensino também, né, do SEAG, ela participou dessas reuniões, o professor Joaquim Comini também participou das nossas reuniões semanais e tem essa dificuldade que é. Por quê? Porque nós temos auxílio emergencial, que foi no caso de calamidade pública que teve aí agora, né, que é justamente para o aluno que
tem algum tipo de necessidade. A gente teve o auxílio digital, né, que os alunos de cursos presenciais conseguiram tablets, e a gente tem a monitoria. Só que algumas legislações ainda nos impedem de conferir esse benefício aos cursistas à distância, né? Então, assim, a gente já está tomando as providências necessárias, né? A gente já teve 2 pareceres jurídicos indeferindo o pleito nosso, né? Então, assim, nós não estamos omissos perante vocês, não, sabe? Assim, a gente está tentando, assim, de todas as formas, verificar como que a gente vai conseguir agraciá-los com algum tipo de benefício, né? Mas até o momento a gente já teve 2 indeferidos e o monitoria também não vai sair agora de imediato, porque tem que mudar um regulamento, né? E após mudar esse regulamento, a gente tem que ver com o procurador também, que já deu um parecer lá falando que até o momento não é possível. Então, mas existe uma tendência de mudar, né? A gente acha que o futuro é educação à distância mesmo. O próprio atual governo aí, ele fala dá destaque à educação à distância. A própria pandemia trouxe esse destaque à educação à distância, e não faz sentido nenhum, na minha opinião, não agraciar o aluno à distância, já que esses benefícios existem para os presenciais, né? Mas, no momento, o que nós estamos estudando e tentando é o auxílio monitoria, porque já nos foi negado o auxílio emergencial e o auxílio digital, tá? Mas, assim, isso não está parado, assim, é uma promessa que eu faço para vocês. Eu não posso prometer que vai sair, porque não depende de mim, mas eu prometo que a gente está fazendo o possível para agraciar vocês com algum tipo de auxílio financeiro, tá ok? E por falar em promessa, tem os nossos uniformes, né, professor? Sim, eu falei no início, talvez nem todo mundo estava aqui, os uniformes chegaram, né? Aí essa semana que vem, nós vamos estabelecer a metodologia de como que isso vai ser, como vocês vão poder pegar isso, né? Porque nem todo mundo vai poder vir, talvez vai ter que mandar alguém para pegar. Então, assim, a gente vai estabelecer uma forma que não fique ruim, tá ok? Aí a gente marca alguns dias, se for o caso eu posso ver com o porteiro lá do instituto, que fica lá 24 horas também, que ele pode fazer um controle para a gente também. Mas na semana que vem vocês vão ter já notícias aí com relação aos uniformes. Não tenho certeza, a gente tentou pedir também umas bolsas, não sei se conseguiu vir, né? Assim, além do uniforme a gente tentou bolsa também. Vou dar uma olhadinha lá para se veio também, se chegou. Mas isso aí não é promessa, o uniforme já está aí, já é só questão de tempo para vocês estarem com ele. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Bom, então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só, né? A gente está lá nos fóruns de discussão, nos e-mails. Ah, tá. Só mais uma questão. Eu mandei um e-mail para vocês hoje solicitando um representante do curso para participar do conselho do curso, né? Um representante dos discentes, dos cursistas, para participar do nosso conselho de curso. Aí vocês vão ter um pouco mais de voz, as angústias, as dificuldades, né? Esse representante vai ser chamado a participar de reuniões, né? Essas reuniões provavelmente vão ser durante o dia, não é sempre que tem, não, mas provavelmente em horário comercial. Então, nós gostaríamos, eu sei que vocês têm um grupo de WhatsApp aí, que vocês chegassem a um senso comum e me mandassem o quanto antes o nome desse representante, né? Que vai ser a pessoa que vai compor o nosso conselho do curso técnico e serviço jurídico. Isso para vocês é muito bom, né? Porque vocês vão ter voz, vocês vão ter, né? Vocês vão ter trazer as angústias, essa pessoa vai falar em nome da turma. Então, e a gente precisa também, porque é uma exigência regulamentar a participação de um cursista no conselho, tá ok? Então, assim, levem essa discussão para o grupo seu de WhatsApp, né? Não sei se vocês têm outra forma, né? Acho que é o WhatsApp mesmo. E me encaminhem por e-mail o mais rápido possível o nome dessa pessoa, tá ok? Bom, então é isso. Sem mais delongas, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer ao professor Soraya, ao professor Joaquim Comini pela disponibilidade, né? Quando a gente dá aula à noite, a gente trabalha as 3 turnos, manhã, tarde e noite, né? Então, quando chega esse horário agora, a gente já está cansado também, né? Mas por isso eu agradeço os professores pela disponibilidade de estarem aqui e vocês também por estarem aqui conosco. Muito obrigado aí pela participação e qualquer dúvida a gente está à disposição, ok? Um abraço, um bom resto de quinta-feira, uma boa sexta-feira e um bom final de semana para todos. Então, um abraço a todos, viu, pessoal? Obrigado pela participação, fiquem com Deus, até a próxima, até o próximo webinário, ok?
atenção. Boa noite a todos, um grande abraço.